Olá, você vai assistir agora a gravação para as emissoras de rádio que recebem meu comentário diário e terão publicado na manhã desta sexta-feira. Vamos lá. 1, 2 e 3. Bom dia. O presidente Temer se entregou à Polícia Federal, né? Ele teve o habeas corpus cancelado, no caso de desvio de muito dinheiro da construção da usina nuclear de Angra 3, e ele já esteve preso por causa disso no Rio de Janeiro, depois foi liberado por causa de um habeas corpus, e o habeas corpus foi derrubado. O Ministério Público conseguiu derrubar esse habeas corpus e veio ordem de prisão novamente. Saiu na véspera do dia em que ele se entregou na quinta-feira, né? Se entregou ontem. E conseguiu, a defesa dele conseguiu que ele ficasse em São Paulo, não precisasse mais ir para o Rio, porque o processo corre no Rio de Janeiro, lá na região da Justiça Federal, na segunda região da Justiça Federal. E ele, então, vai ficar preso em São Paulo. O argumento da Procuradoria é que o processo pode ir com maior rapidez, porque ele estaria atrapalhando as investigações e talvez até atrapalhando as testemunhas, né? Que sina, né, de presidente do Brasil. Esse é o mais recente presidente do Brasil, né? Dilma ainda está aí cheia de suspeitas, né, no envolvimento na venda daquela refinaria lá no Texas, que agora foi vendida por um preço aí equivalente a 1/3 do preço original da refinaria enferrujada. Ela, como ministra, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que aprovou, né? Nós temos aí Fernando Collor também, com processo, né? Muita suspeita, informação sobre José Sarney, toda hora aparece alguém falando alguma coisa, né? E Fernando Henrique parece que até agora não apareceu nada que mostrasse que ele tenha se envolvido com algumas negociatas do Paulo Preto, em São Paulo, né, que era o operador do PSDB, ou com Aécio Neves e seu envolvimento com a JBS, né? Até agora nada. Mas, enfim, o presidente do Brasil, só quem se livrou, e se livraria aqui, mesmo que estivesse vivo, eu tenho certeza, é Itamar Franco, né? Itamar Franco, eu posso testemunhar, né, que foi de uma retidão exemplar, né? Eu lembro de um episódio em que houve uma denúncia contra o ministro-chefe do gabinete civil dele, Henrique Argrives, né? Ele tirou o Henrique Argrives porque o Henrique Argrives se defendesse, e quando ele se defendeu e provou inocência, ele voltou, né? Mas não ficou escondido atrás do poder para responder. Foi uma coisa assim, mineira, né? Mineira no melhor sentido, de caráter, né? E coisa rara, emocionante e rara, o que aconteceu com Itamar Franco. E falando do Supremo, o ministro Marco Aurélio não caiu numa conversa de um senador baiano, que eu não sei onde é que estava com a cabeça, quando entrou no Supremo contra corte de gastos no Ministério da Educação, comandado, né, ordenado pelo presidente Jair Bolsonaro. Marco Aurélio respondeu o seguinte: olha, não houve corte, houve contingenciamento, ou seja, suspensão de pagamento, mas não foi cortado. Não foram cortados 30%, e quem faz isso é o ministro da Educação, não é o presidente da República. E, por último, né, o judiciário não tem nada que se meter em questões administrativas internas de outro poder, no caso, o Poder Executivo. Absolutamente certo. Outro registro que eu queria fazer é que está lá no Congresso a discussão, ninguém quer, engraçado, ninguém não, alguns políticos não querem saber, se arrepiam todo, tem urticária quando se fala que o COAF, que controla a movimentação financeira graúda, né, no país, fique nas mãos de Sérgio Moro. Gostariam que voltasse, ficasse bem restrito a questões fiscais no Ministério da Economia. Estão brigando por isso, estão brigando também onde é que fica a FUNAI, para demarcar terras, reservas indígenas, que já são praticamente o dobro,
As reservas indígenas são praticamente o dobro da área com plantio de alimentos no Brasil. É 13% e a área com plantio de alimentos é aí 8%, por aí 7% e pouco, segundo satélite, né? Segundo leitura por satélite. Eu acho o seguinte, olha, não põe no Ministério da Agricultura, que pode beneficiar os agricultores, não põe na FUNAI, que pode beneficiar os índios, põe no Ministério dos Direitos Humanos, é o que a ministra Damares quer, é uma coisa tão óbvia, né? Mas, enfim, tem lá os interesses. Vamos ver se tem mais alguma coisa para hoje. É que eu queria registrar aqui que eu não vi em lugar nenhuma comemoração, nenhuma cobertura de comemoração da grande vitória brasileira na Segunda Guerra, uma vitória partilhada com nossos grandes aliados, sobre o nazifascismo na Europa. Uma pena, porque eu vi os festejos na Rússia, né? Saiu todo mundo, inclusive o Putin, com cartazes com as fotos daqueles que morreram para para expulsar um invasor estrangeiro da Rússia. Lamento, isso faz parte da nossa história. A gente lembra todos os anos que fomos derrotados pelo Uruguai na final da Copa do Mundo no Maracanã, em 1950, mas não lembra que 5 anos antes nós saímos vitoriosos da grande guerra, da Segunda Guerra Mundial. De Brasília, Alexandre Garcia.